Existe uma humilhação mais profunda que qualquer doença ser transformado em um fardo descartável pela mulher que você jura amar. Dentro do seu próprio lar, fique ligado nesta narrativa. Inscreva-se já e ative as notificações. Marcos valorizava a organização em cada detalhe de seu viver. Por mais de 20 anos, cumpriu um ritual matinal fielmente, fazendo café para Denise antes do expediente, e nunca terminava o dia sem garantir a proteção da casa. Ele tinha a fé cega de que essa entrega total selaria seu matrimônio contra qualquer abalo. Contudo, o corpo apresentou suas contas. Começou discreto, com falhas de memória, progredindo para tonturas frequentes. Numa semana comum, ele desmaiou no banheiro. Denise o encontrou machucado no chão gelado. O diagnóstico dos médicos foi implacável: pressão alta em estado grave. Os remédios para sua sobrevivência trouxeram efeitos destruidores. Marcos perdeu sua energia. O sono profundo, infelizmente, a potência, foi um choque violento para sua essência de homem. As conversas com Denise eram sofridas. Ela falava em entender, dizendo que a saúde vinha primeiro, mas sua atitude mostrava o contrário. O carinho sumiu. O contato físico virou formalidade e o ambiente doméstico ficou insuportavelmente quieto e opressor. Tomado pela culpa, ele tentou consertar tudo com atitudes carinhosas, presentes e refeições especiais, mas só encontrava indiferença. Denise parecia aguentar sua companhia como um peso. A casa, antes um refúgio a dois, transformou-se num quarto dividido por estranhos. A vida dela alterou-se radicalmente. Ela começou a retornar tarde, justificando cansaço e a busca por privacidade. Marcos, com um nó na garganta, aceitava as desculpas. Mesmo que seu pressentimento o alertasse, ele a via rindo para o telefone no corredor, uma felicidade que ele não podia mais provocar nela. Sentindo uma tristeza que nenhum remédio aliviaria, ele notou que ela se arrumava com um cuidado incomum para sair sem ele. Vestidos novos, perfumes fortes, um capricho que sumira do relacionamento. Seu instinto de autopreservação acionou um aviso que ele preferia ignorar. Em um sábado, enquanto ele fazia os afazeres da casa, ela partiu às pressas para visitar uma amiga. Mais tarde, ao esvaziar a lixeira do banheiro, Marcos achou a evidência que ele receava: um tubo de lubrificante íntimo vazio. O impacto foi devastador, pois a vida íntima deles já não existia há muito. Aquela embalagem na cesta de lixo representava o ponto final. Naquele instante, Marcos deixou de ser o esposo doente e tolerante. Ele virou um homem que via seu universo desabar. O pavor o imobilizou no começo. Faltavam-lhe provas materiais, mas a convicção já morava em seu coração. Denise havia se transformado. Ou, quem sabe, sempre fora assim. Nas semanas seguintes, ele murchou nitidamente. O médico atribuía aos medicamentos, mas a razão era a dor na alma. Dormir ao lado de uma desconhecida era um martírio. O mais difícil era sustentar a fachada de que tudo estava bem. Ele sorria nos encontros familiares, elogiava seus pratos, assistia ativo na sala. Tudo isso com um peso no peito. A incapacidade física doía menos que a ausência de valor afetivo. Viviam em realidades distintas. Ele almejava a proximidade, ela, a fuga. No final do mês, ao se levantar de madrugada, percebeu o celular dela vibrar. Ela dormia profundamente. Ele olhou a tela, uma mensagem de Michal. Ao abrir, leu diálogos claros, piadas sobre ele e projetos futuros. Tudo fez sentido. Não sentiu fúria, apenas uma percepção fria. Devolveu o aparelho. Tomou água e fitou o imóvel que já não era seu. A observou dormindo e pensou em discutir, mas recuou. Ela apresentaria pretextos vazios. Ele não buscava desculpas. Desejava respeito.
algo que ela não podia dar, Marcos passou o resto da noite sem dormir, revendo a união, agora corroída pela falsidade. Com a luz do dia, a escolha estava feita. Ele deixaria aquela situação com altivez, não importando o preço. Perderia posses, mas nunca a honradez. Despertou cansado, porém firme. Denise repousava como uma criança. Sem remorso. Ele manteve seus hábitos, banho e café. Quando ela apareceu na cozinha, perfeita, ele duvidou de sua lucidez por um instante. Seria demais, mas ela aniquilou essa incerteza logo. Comunicou que sairia à noite, sem fornecer informações. Exibindo um sorriso de desprezo que ele já notava, o sorriso de quem não presta contas a alguém menor, ele segurou a vontade de explodir. Acabou seu café e foi viver. Internamente, a desordem virava estratégia. Pela primeira vez, enxergou a barreira entre os dois e decidiu que não a demoliria. Ele saltaria para fora, convidou-a para um jantar especial naquela semana. Ela compareceu, mas o desprezou. Absorta no aparelho, Marcos agiu impecavelmente. Discorrendo sobre o amanhã, ela respondia com palavras curtas. Durante a refeição, ela simulou uma urgência e se retirou, deixando-o sozinho. Naquela noite, ele a aguardou em vigília. Questionou, diretamente, se existia outro. Denise gargalhou com desdém. O chamando de delirante, ele manteve o contato visual e confessou que conhecia as conversas. A atitude dela se alterou. Cruzou os braços e proferiu a sentença definitiva. Eu te amo. Marcos, mas você não é mais um homem para mim. O mutismo dele foi profundo. Ela prosseguiu, explicando sua infidelidade como um impulso natural. Afirmando ser muito jovem para permanecer em abstinência, disse que os casos eram insignificantes, simples coisas, e que ele não deveria se chatear. Pois ela seguia administrando o lar. Cada termo era um golpe. Ela conversava com a frieza de quem fecha um negócio, sem arrependimento. Afirmou que era um acordo conveniente para preservar a união. Se ele tivesse virilidade, nada disso ocorreria. Marcos escutou a condenação em silêncio, não por passividade, mas por surpresa. Denise foi assistir à televisão como se nada tivesse acontecido. Marcos se isolou no banheiro, sentindo tudo girar. A infidelidade machucava, mas a desvalorização humana doía mais. Ela o enxergava como um item danificado. A esposa que prometeu lealdade agora o via como um peso suportável. Naquela noite, ele pensou em desaparecer, mas queria compreender quando ela deixou de enxergar-lo como companheiro para ver-lo como um enfermo. Seu físico tinha limites, mas sua alma era fiel. Ela sepultou o romance sem cuidado. De manhã cedo, ele saiu para andar, deixando-a descansar. A fala não proferida ardia. Você destruiu quem eu era, e sequer percebeu. Marcos viveu semanas simulando normalidade, enquanto internamente reerguia seus alicerces. Andava devagar, disfarçando sua rapidez de raciocínio. A soberba de Denise era seu trunfo. Ela pensava que a quietude dele significava consentimento. Não era. Era um plano de batalha. Primeiramente, alterou o testamento em segredo. Em poucos dias, Denise foi retirada de toda a herança, tudo resguardado para os herdeiros. Com barreiras jurídicas contra a cobiça dela, ela nem imaginava. Mas seu porvir desmoronava. Marcos aceitava o término do afeto, mas não a desgraça econômica de sua descendência. Em segundo lugar, contratou um jurista astuto, um perito em separações complexas. Ao examinar o conjunto de evidências que Marcos havia juntado, o causídico assegurou um triunfo completo. Denise, certa de que dominava a situação, estava encurralada. Marcos protegeu as finanças, eliminou seus acessos
e salvaguardou as aplicações. Tudo realizado em sigilo. Para ela, ele seguia sendo o esposo submisso e enfermo. Mal adivinhava que, por trás daquele semblante exausto, havia um estrategista. Ela mantinha sua vida paralela, retornando com sacolas e falsidades, escarnecendo de sua quietude. Ele retribuía o sorriso, uma expressão que a perturbava. Ela não anteviu o ataque. Trocou paz por fracasso. Era a preparação para o golpe final. Em uma tarde, ele sondou o terreno. Mencionou vender o imóvel e viajar. Ela gargalhou, afirmando que ele não se viraria só. A convicção da sua superioridade foi o aval que ele esperava. Foi ao escritório e imprimiu o documento de divórcio, guardou na pasta e respirou fundo. A mulher por quem ele se apaixonou não existia. Permanecer ali era arriscado. Sabia que ela reagiria com raiva e autopiedade, mas ele estava resguardado. Naquela noite, ela chegou com cheiro de colônia masculina comum. Ele sentiu repulsa, mas também libertação. Quando ela o viu à mesa com o material, achou que fossem despesas domésticas. Marcos apontou a cadeira. Sua voz, sólida, não vacilou. Declarou que era o ponto final. Ela riu, sem acreditar. Ele empurrou os documentos pela superfície. O riso dela sumiu ao ler as frases iniciais. O nervosismo em suas mãos revelou o desespero. O mutismo trocou de dono. Quando ela exclamou "por quê?", ele replicou com verdades. Contou que presenciou tudo. Leu tudo. Escutou tudo. Que não sentia rancor. Só compaixão por ter compartilhado a vida com alguém tão mesquinha. Denise, chocada pela revelação, tentou se expressar, mas as palavras não vieram. A barreira entre eles era agora inquebrável. Ela questionou se havia retorno. Marcos balançou a cabeça em negação. Determinação total. Informou que a ação já estava em andamento. Ela tentou usar o lado sentimental. Solicitou prazo. Propôs tratamento. MP. Marcos contemplou as 3 décadas desperdiçadas e declarou: "Você teve a eternidade. Eu não tenho mais 1 minuto para desperdiçar com você." Foi ela quem precisou partir naquela noite. Arrumou uma bagagem rapidamente e saiu em prantos para a residência da amiga. A porta se cerrou gentilmente. O eco da libertação. Ele travou a porta e sentiu o oxigênio preencher seus pulmões pela primeira vez em muito tempo. Sem a presença dela, o lar parecia amplo e sereno. Nos dias seguintes, ela tentou voltar. Usando apelos emocionais, Marcos impediu sua entrada. "Você veio atrás de sobras. Mas aqui não resta nada de nós." Ela se rebaixou. Implorou. Mas ele estava imune. Ela desejou voltar ao perder a comodidade. Não por sentimento. Ele permaneceu no imóvel por lei e equidade. Ela partiu apenas com as consequências de suas decisões egocêntricas. A separação foi rápida. As condições eram ciladas ideais. Com a aprovação do magistrado, Marcos não festejou. Somente prosseguiu. Ela se foi. Mas ele foi quem de fato se soltou, pois ela carregaria o remorso eternamente. Ele andava livre, senhor de si. Agradecemos por assistir. Se esta narrativa o comoveu, assine o canal e ative o alerta para mais histórias de triunfo. Até a próxima.